Acompanho o Pinga Fogo desde o começo deste ano e retornei a assistir desde o primeiro episódio. Tenho 48 anos, sou casado há 27 anos, tenho 2 filhos, meu filho caçula tem 21 anos. Tenho 2 faculdades e 4 pós-graduação. Me tornei espírita há 2 anos. Minha esposa é alfabetizada, não gosta de estudar, não trabalha fora. Faz muitos anos que o nosso casamento virou uma amizade. Não conversamos, não temos assuntos para dialogar, não temos vida social e nossa vida conjugal é um fracasso. Em outras palavras, estou vivendo uma vida solitária, sem afeto. Me dê um conselho, pois estou muito infeliz sentimentalmente. Tenho vontade de me separar, mas ela não aceita a separação e é muito dependente de mim. Estou me sentindo sufocado. E o nosso irmão diz assim, para finalizar: quero fazer a coisa certa. O mais perigoso a acontecer em circunstâncias desse tipo é o surgimento de uma terceira pessoa na relação que vem, de alguma forma, tentar preencher as lacunas de solidão que você possa estar sentindo. Enquanto essas dores que você está apresentando, elas são dores que têm a ver com as dificuldades de um relacionamento que tem as suas naturais divergências e as diferenças que a gente observa no texto que você mandou, enquanto essas coisas acontecem e não insere-se uma terceira pessoa nesse contexto, existe grande chance de que a gente possa, de alguma maneira, encontrar estratégias para que as relações conjugais possam se direcionar de maneira mais objetiva, até porque, nas circunstâncias que você está colocando, é o fenômeno que a gente chama de esfriamento por causa difusa. O que é uma causa difusa? Não existe uma causa objetiva. Qual é o problema? Não dá certo, a gente não combina. Mas qual é o fato? A vida nossa não tem mais. Então, a causa é difusa. É diferente de casos em que a pessoa diz assim: a partir do dia tal que aconteceu isso, aí não deu mais. Então, eu tenho uma causa objetiva. Quando o processo está se dando por uma causa difusa, são fenômenos muito mais próprios da interferência espiritual no lar, ou seja, da presença de entidades que possam estar promovendo o processo de esfriamento das relações conjugais. Então, quando esses processos acontecem e não tem um terceiro elemento rondando o lar na expectativa de oferecer a felicidade que o outro não dá, é mais fácil. Se apareceu alguém que tentou ocupar esse espaço, vai ficar mais difícil de resolver o problema. Por quê? Porque as nossas expectativas sentimentais, elas começam a ser alimentadas por esse terceiro elemento que, de certa maneira, reforça em nós a certeza de que a gente tem que se retirar do cenário, porque eu encontrei na outra pessoa a complementação que eu buscava no primeiro relacionamento e que eu não consegui encontrar. Então, eu encontro razões dentro de mim para tomar a decisão para um processo de ruptura. Se a circunstância hoje for porque tem uma terceira pessoa inserida nesse cenário, o que recomenda a literatura espírita? Que você primeiro se desvincule de um para se vincular ao outro. Não faça o movimento de dizer: olha, não está dando mais certo porque não está legal e eu já tenho uma outra pessoa, e aí pula de um relacionamento para o outro. Por que não é bom? Porque todo mundo que passa por um processo de uma possível separação deve dar a si mesmo um tempo só para que você analise se é isso mesmo que você deseja. Porque quem pula de uma relação para outra não tem nem tempo de se autoavaliar. Porque às vezes você pode dizer: eu não quero mais, decide ficar sozinho, analisa se aquilo lhe preenche ou não, revisa toda a questão da saudade, a preocupação com as crianças e tal, e aí depois, se realmente
eu sinto muita falta, eu vou voltar. E aí a pessoa consegue voltar. Mas se você sai daqui e em um tempo extremamente curto você já está vinculado a outra pessoa, você nem se deu o tempo do seu luto afetivo, que a gente tem que permitir para que a decisão do relacionamento futuro possa ser feito apoiado na convicção de que a vida verdadeiramente pode oferecer para nós novas dimensões de entendimento. Então, havendo uma terceira pessoa já inserida nesse momento no relacionamento conjugal de vocês, o ideal é fazer um recuo para analisar as coisas, ficar sozinho e depois de transferida todas as emoções para esse novo cenário de estar só, aí você pode recomeçar a história lá na frente, ok? Mas vamos para a situação. Não tem uma terceira pessoa, só estou eu e o outro. E, pelo que você diz, tem um desnível muito grande no relacionamento. Existe um degrau muito alto nas coisas. O que pode ser oferecido nesse cenário? Sem dúvida nenhuma, a gente sofre muito quando experimenta essa solidão ideológica, de querer conversar com alguém e não encontrar esse alguém na pessoa que a gente elegeu para a nossa convivência. A gente procura estar próximo dessa pessoa para trocar uma ideia e ela não nos complementa nesse sentido. Isso é muito ruim. Isso torna a nossa vida muito difícil, porque você não encontra o parceiro ou a parceira, o cúmplice da sua existência. Se isso acontece com as nossas vidas e a gente está nesse cenário, nós temos que, antes de fazer a nossa retirada, observar algumas colocações que nós encontramos na literatura espírita, e eu recomendo a leitura do capítulo 76 do Livro da Esperança. O título chama-se Uniões de Prova. Nesse capítulo, Emmanuel trata sobre as uniões que têm dificuldade de se manter, que têm diferenças, divergências, confusão. Ele diz o seguinte: se você decide que a sua vida está difícil, no sentido de continuar um casamento, primeiro coloque todas as possibilidades de tentar resgatar essa relação. Coloque para fora tudo que você puder. Faça tudo que estiver a seu alcance para que o seu coração invista na direção do outro. Diálogo, momentos juntos, dizer que o outro é importante, construir uma estrada de afeto é muito significativo para isso. Ter esse momento de você sentar com o outro para ver o que pode ser feito, dizer que a relação não está boa, que ela precisa melhorar, e você vai fazendo o investimento que você puder. Por quê? Diz essa mensagem, Emmanuel, o seguinte, que se você decide interromper uma relação sem ter entregue ao outro tudo que você poderia, amanhã sua consciência vai cobrar você. Para que você não carregue o peso de não ter tentado tudo, tente tudo que você puder. E Emmanuel diz, se a consciência acusa você dizendo que você ainda não tentou tudo, não faça o movimento de saída. Primeiro esgote as possibilidades que você possui. E dentro do cenário que você está colocando da dependência psicológica que ela possui, você tem que ir trabalhando a independência dela se você sentir que a relação não vai prosperar. Não corte o fio. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz que todas as vezes que uma relação é rompida e que você não prepara o outro para a partida, você assume parcela de responsabilidade daquilo que o outro pode fazer, do ponto em que ele não tinha estrutura para receber o golpe que você produziu. Então, você tem que ir preparando, se for o caso de uma separação, preparar a pessoa para esse cenário de mudança que a vida vai exigir. Resumidamente, lhe digo, se você estiver envolvido com alguém, recue. Recue. Trate primeiro a relação
primeira que você tem para depois, se for o caso, iniciar uma segunda. Não trate uma por dentro da outra. Você vai se arrepender se você fizer isso. Ponto número 2. Se não tem ninguém, faça todo o esforço para resgatar a relação. Nesse processo de resgate, tente todas as estratégias. O Evangelho no Lar está por dentro dessas tentativas. E além das tentativas que você tem para fazer nesse sentido, prepare o companheiro para uma possível saída sua. Se você perceber que não vai dar certo, prepare-o para que os traumas sejam menores. E caso você decida ir embora, 3 conselhos se você sair. 3. Conselho número 1. Não fique doido com a separação. Não endoide. Não queira voltar a ser adolescente. Não queira ir para a noite para viver intensamente aquilo que você acha que você perdeu. Mantenha a sua lucidez para que a separação não seja um instrumento de queda para você. Ponto número 2. Não guarde ódio, não guarde mágoa, para evitar processos de reencontros infelizes no futuro. E ponto número 3. Não envenene seus filhos. Não desconstrua a imagem da mãe dentro da cabeça das crianças, porque você sequela seus filhos e contamina suas relações futuras, porque você leva para suas próximas relações o ranço do desamor com que você fechou uma porta da qual você acaba de sair. Pense nisso, mas faça tudo o que você puder antes de um movimento de saída para que a sua consciência não lhe cobre amanhã por aquilo que você poderia ter feito e que você não fez.